Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E antes de tudo, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui de língua portuguesa aqui do cursinho Vem para Unir. Eu me chamo Leidna e bora mais a uma aula de língua portuguesa. Eu trouxe a vocês aqui um tema bastante recorrente em questões de Enem, e de suma importância não só para a língua portuguesa, mas para todas as disciplinas, que é a interpretação de texto. A interpretação de texto, ela está no nosso dia a dia, seja para uma leitura de um jornal, ou nas redes sociais, ou em canções de música, que é dali que a gente interpretamos o que aquela música quer nos dizer. Também temos também de suma importância a interpretação de texto, porque é dela que a gente interpretamos o que aquela imagem ou aquele texto quer nos mostrar. E antes de tudo, eu trouxe aqui um conceito para nos entendermos mais, que seria essa interpretação de texto. A interpretação de texto é a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem textual ou visual, podendo pensar e refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. Como eu já havia dito, que a interpretação de texto não só está em jornais ou em texto, mas também está em foto, em uma imagem, porque eu digo que fotografia também, uma imagem também é muitas vezes um texto, porque é dali que a gente dependemos o que é aquela pintura quer nos dizer, quer nos mostrar. E a interpretação de texto, ela vai de cada um, porque vamos colocar um exemplo de uma pintura. O que eu posso inferir daquela pintura, muitas vezes para você vai inferir uma outra coisa, você vai interpretar uma outra coisa dela. E a interpretação vai de cada uma. Eu trouxe aqui umas dicas para termos uma boa interpretação, que isso nos ajudará não só para questões de Enem, mas para a vida toda. Quem tem o costume de fazer leituras de livro, de jornais, de suma importância ter essa recorrência e esse âmbito de leitura, porque isso facilita muito numa interpretação de texto e ajuda também em questões também futuras, porque sabemos que as questões do Enem questões que envolvem o dia a dia, do cotidiano, as questões que são feitas, no caso. E os passos necessários para uma boa interpretação seria: leia com calma e atenção. Uma leitura pausada e clara faz com que interpretamos com facilidade o que aquele texto, aquela imagem quer nos passar. Releia o conteúdo. Uma segunda leitura facilita muito, porque a partir da segunda leitura que entendemos cada detalhe, o conceito daquela imagem ou daquele texto inferimos dela. Muitas vezes uma leitura rápida se passa muitos detalhes e fica perdido. E pode ser que nos detalhes é que está o segredo, a resposta daquela interpretação. Identifique os conceitos apresentados. Eu digo que para termos uma boa interpretação, identificar todos os detalhes que apresentam naquela imagem ou naquele texto. A leitura no rodapé, o título, a imagem que apresenta ali, as cores também é de suma importância, porque as cores também nos falam muito sobre. Faça uma leitura minuciosa, como eu havia dito, uma leitura do rodapé, de todos os detalhes que apresenta aquela imagem. Você tem que sugar aquela imagem para entender o que ela quer nos mostrar, porque a partir dela que muitas vezes a resposta ela está implícita ali, ela está escondida, mas com uma boa leitura, uma boa interpretação faz com que a gente entendemos o contexto de que se ambienta ela, né? Identifica o objetivo do autor do texto. Muitas vezes ele não vai nos dizer de cara o que ele quer nos informar,
mas com uma boa interpretação, lendo, como eu havia dito, minuciamente, todos os detalhes, faz com que facilite muito a interpretação, e depreendemos o que aquele texto, aquela imagem está nos informando. E eu trouxe também outra dica, para nos atentarmos à interpretação, de que muitas vezes o texto ele vai abordar geralmente as expressões que faz nos deduzirmos de que é uma interpretação de texto, o que nos leva, né, à interpretação de texto. E essa pergunta geralmente começa como conclui-se que, perdão, conclui-se que do texto, o texto permite entender, conclui-se que, a partir do texto permite-se deduzir que, pode-se concluir que, sugere ou depreende, ou a interpretação de texto ela vai abordar de variados tipos, variados modos, que nos levam a entender para a interpretação de texto. Eu só trouxe esses para entendermos mais como entender a interpretação de texto e sabermos como ela é abordada. E, e antes de tudo, vamos para a prática, porque a prática é essencial para nos entendermos e é nela que a gente vamos aprender, né? Eu trouxe a vocês aqui uma questão de Enem 2017. Quem fez o Enem em 2017, eu acredito que lembre dela. Antes de tudo, para nós ir para a questão, vamos fazer uma leitura dessa imagem. Vemos aqui uma criança segurando um livro, né? Aqui tem um texto que é Leia para uma Criança. Aqui a gente temos uns livros, né? 3 livros infantos juvenis. Aqui no rodapé temos a revista, que é da época de 3 de outubro de 2011, adaptado. E um textozinho aqui que vai falar sobre. Que diz: a cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Vamos continuar lendo aqui. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida das crianças. E tudo começa quando você abre um livro para ela. A criança está rindo aqui, segurando um livro, adivinha quanto. Tem uma imagenzinha, acho que é um coelho aqui. Ela está super feliz com esse livro aqui. Acredito que ela gostou. E vamos para a abordagem do texto. Ele vai dizer aqui: os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Legal, verdade. Que seria elas persuadir, ou ele tem um objetivo de impactar nós receptores com essa abordagem publicitária. Vemos aqui que a criança está feliz, aqui a gente dependemos disso. Vamos continuar. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de. Sabemos que, antes de tudo, que não há questão errada. Há aqui uma questão adequada ao texto. Vamos saber qual é o texto, no caso, a questão, vamos dizer, entre aspas, certa, que vai se adequar ao que ele está nos pedindo. Letra A. As crianças, letra A, perdão. As crianças frequentarem a escola regularmente? Pela leitura, sabemos que ele não indeferimos nada que fala de escola aqui. Se fosse de escola, seria um outro ambiente, né? Crianças na sala de aula, segurando o livro, uma professora dando esses livros para as crianças lerem, mas aqui é uma questão equivocada. Sabemos aqui que ela está muito, muito além. Vamos deixar ela de lado. Letra B. A formação leitora começa na infância. Começa sim. Sabemos que uma criança geralmente se importa muito com a leitura, já começa a ter um gradativo para questões de livro, pedir uma leitura, e ela se ambienta justamente na infância. A criança, aqui sabemos que é uma criança jovem, né, que está feliz com sua leitura aqui. Está mais ou menos, vamos continuar a leitura.
as questões. Letra C. A alfabetização acontece na idade certa. Essa idade certa aqui aconteceu muito equivocada, porque sabemos que não tem uma idade certa para começar uma leitura. Letra D. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. A literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Sabemos aqui que o texto, aqui na leitura da imagem, ou até mesmo do texto que nos traz, não falou nada de mercado, ou de vendas de livro, ou crescer a venda desses livros aqui. Então, essa daqui está errada. Letra E. As escolas desenvolveram campanha a favor da leitura? Não. Sabemos aqui que o texto publicitário diz que uma criança traz mais para que está dizendo sobre a importância, né, da leitura. Então, sabemos que a questão aqui correta aqui é a letra B, que se adequa mais a essa imagem e ao que é pedido, que a formação leitora começa na infância. Sim, é a letra B de bola, que é a letra correta. Começa, sim, a formação leitora na infância. Continuamos. Essa aqui é uma questão de 2018. Também vamos depender da imagem aqui. Vimos aqui uma garrafa PET, aqui uns lixeiros, aqui tá bem pequeno, aqui tá seco, aí o outro úmido, aqui aí diz aqui no título, plástico velho pode virar tecido novo. Sabemos aqui que o tecido aqui, a tesoura, uma régua, linha, tá. Aí temos aqui, né, um textozinho, separa o lixo. Vamos ler esse texto para sabermos, antes de irmos para a questão em si, né? Aqui, garrafa PET. Vazia tem valor líquido e aqui, e certo, reciclada, vira tecido, madeira, sintética ou plástico novo, de plástico novo, vira de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separar o lixo e acerte na lata. Aqui ele trouxe aqui um tema impactante para o receptor, ele vai se impactar com o que ele diz, né? Que separar o lixo é super importante. Vamos ler aqui o que se pede. Nesta campanha, a principal estratégia para convencer o leitor é fazer a reciclagem do lixo. Sim. A utilização da linguagem não verbal como argumento para. Vamos ler de novo. Nesta campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para. Ele já sabemos aqui, vamos nos atentar aqui ao enunciado, que ele disse que a principal para convencer o leitor é pela a linguagem não verbal. E aqui temos no texto temos um texto verbal e não verbal. Como assim? O texto verbal é esse textozinho aqui que ele fala sobre a garrafa PET, tarará, que a reciclagem é super importante. E a não verbal é aqui a garrafa PET, a trena, aqui a tesoura, esse tecido, a linha. Essa é a linguagem não verbal. E ele diz que a importância aqui, que vamos inferir do texto, que que vamos acertar a questão, é sobre que ele vai nos inferir que é a utilização da linguagem não verbal. Então, vamos atentar somente à linguagem não verbal, que é desses objetos que está aqui na imagem. Vamos às questões. Letra A. Reaproveitamento de material. Aqui utilizando, dependendo aqui da imagem, a gente está utilizando, sim, estamos reaproveitando a garrafa PET, né? Vamos fazer um tecido dela. Verdade. Vamos continuar a leitura. Letra B. Facilidade na separação do lixo.
aqui no texto, né? Na imagem não diz de separação do lixo, né? Mas sim aqui no texto. Então, aqui na linguagem verbal, sabemos que essa questão ela está ambientada aqui na linguagem verbal. E o tema aqui da questão, ela diz que para o convencimento do leitor está na linguagem não verbal. Então, essa letra B já elimina porque ela está, no caso, equivocada, porque ela está sendo direcionada a outra leitura, e não para o que nos importa aqui no momento. Letra C. Melhoria da condição do catador. Também ela está voltada para o texto aqui da linguagem verbal, que diz que a gente fazendo a separação vai facilitar a vida dos catadores, fazendo limpeza. Então, essa daqui também está na mesma questão da letra B. Então, ela está na linguagem verbal aqui. Então, ela está equivocada. Continuando, letra D. Preservação dos recursos naturais. Sabemos também que vai dizer que assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Essa resposta está na linguagem verbal e não na linguagem não verbal, que é o que o texto nos pede. Então ela está errada também. E a letra E diz geração de renda para trabalhadores. Sabemos que pela interpretação de texto que essa resposta está no texto da linguagem verbal, que diz que a gente fazendo essa separação, a gente ajuda também, né, os catadores a ter uma renda melhor e vai gerar menos trabalho para eles e ajuda os catadores, né, quem faz a coleta de lixo. Então, ela também está errada. Então, a letra certa aqui, a questão correta dessa alternativa é a letra A, reaproveitamento de materiais, que diz que, pela interpretação, sabemos que essa resposta está aqui, na linguagem não verbal, porque sabemos pelo quê? Pela garrafa PET, pela tesoura, pelo aproveitamento desse tecido aqui, desse objeto, que a garrafa PET vai se tornar um outro objeto, né, futuramente. De garrafa vai se tornar um tecido. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. E ficamos com essa alternativa. E eu deixo a vocês aqui uma frase, que é: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, acreditem, estudem, que futuramente vocês serão aprovados na universidade ou em qualquer sonho que você queira. Então, é isso. Tenha uma ótima aula e até mais.